Zípora, né? E como é que Zípora vence a batalha? Circuncidando o filho. Ou seja, estamos claramente diante de uma tradição antiga e perdida, na qual eram as mulheres que faziam circuncisão no filho e não os homens. Estão entendendo? Pacheco, que tradição é essa? Quem é que fazia? Quem é que praticava isso? Não sabemos, porque infelizmente o relato de Êxodo 4 não nos dá todas as informações. Não temos como reconstruir a tradição por completo. A gente só pode se aproximar. Qual é a aproximação que a gente pode fazer? É alguma tradição muito antiga na qual as mulheres é que circuncisavam seus filhos e não os homens. Aqui eu volto à questão da volta de Jesus. Eu não sei se o pessoal do Jesus Histórico, e eu confesso que eu estou um pouco distante dessa área, se o pessoal já consegue reconstruir isso, mas parece que há uma tradição mais antiga onde a volta de Jesus não seria uma volta violenta. Seria como um príncipe que chega a uma cidade poderosamente e a cidade se alegra pela presença e pela benevolência do príncipe. Essa parece ser uma tradição mais antiga. Evidentemente que essa não é a tradição do Apocalipse. E aqui nós temos aquela questão aqui, né? Para a alta crítica, Paulo só escreveu essas cartas e não escreveu essas. Na baixa crítica, há uma tentativa apologética de dizer, não, Paulo realmente escreveu essas cartas aqui. Já falei no começo da aula, gente, não estou aqui para dizer que vocês vão concordar com um lado ou com o outro. Estou aqui transmitindo para vocês o conteúdo. Mas veja, aqui, a escatologia de Paulo é uma escatologia onde Jesus vem como um príncipe pacificamente salvar. A escatologia de Paulo aqui já é a escatologia muito próxima de Lucas e do Apocalipse, aonde vai haver um anticristo, o anticristo vai se manifestar, haverá tribulação, haverá terremotos, haverá matanças, e só depois que essas coisas acontecerem é que Jesus volta. Então estamos aqui numa escatologia violenta, catastrófica, né? Quando eu falo violenta, quando eu falo catastrófica, não é que a teologia é catastrófica não, mas a catástrofe é o seguinte, que vão haver catástrofes, vai haver violência. Quando eu falo violência, catástrofe, uma escatologia violenta, catastrófica, é que vai haver mortes, vai haver guerra, vai haver terremoto, vai haver erupção, vai haver vulcão, vai haver... Enfim, vai haver desastres. Ou seja, essa escatologia dessa coluna aqui, dessas cartas aqui, é uma escatologia mais próxima do Apocalipse. E aí, como eu falei no começo da aula, alguns autores vão dizer que em 1 Tessalonicenses 5, ali você tem um acréscimo não paulino. Porque ali você vai ver um trecho muito parecido com a escatologia que a gente vê no Evangelho de Lucas. Agora, se a gente trabalha com a alta crítica, nós vemos aqui que Paulo defendia uma volta de Jesus diferente. Se a gente for trabalhar dentro da baixa crítica, que defende a tradição, que defende que Paulo escreveu esses textos, aí a baixa crítica ela vai dizer que Paulo, aqui ele está falando de forma resumida como é que vem a volta de Jesus, e aqui ele está dando mais detalhes, que é a questão da violência, a questão das catástrofes, e assim por diante. Né? Até o que, gente? Alguém tem uma pergunta, alguma colocação aí? Tranquilo, gente? Vocês estavam debatendo aí até agora há pouco, gente. Vamos animar o debate aí, gente. Né? Então, foi na travessia do Mar Vermelho, que também tem outro, um encontro, Baus e Fon. Na travessia do Mar Vermelho? Tem uma tal de uma montanha, ou um circo chamado Baus e Fon, onde ele ia atravessar aquele Mar Vermelho. Não sei, Baus e Fon.
Sônia, eu não conheço esse relato, eu confesso para você que eu não... Se a gente pegar o livro lá, está escrito Baal Zephon. Eu não conheço esse relato. Se pegar Mas Baal Zephon. essa questão da batalha, do herói vencer alguma coisa, né? E essa fronteira, né? O herói precisa vencer para chegar a um outro lugar. Esse lugar não necessariamente é físico, mas na jornada dele, na transformação dele, o herói precisa passar por esse confronto. É interessante que nós vamos ver isso em Mateus e, se eu não me engano, também em Marcos. Jesus, ele vai para o deserto enfrentar Satanás. Depois ele começa a pregar. Ele vence Satanás no deserto e depois ele começa a pregar. Ou seja, é o encontro, é o limiar, né? É a batalha no limiar. Para ele chegar no outro lado, ele precisa passar por aquele confronto contra um ser, é um confronto terrível para o herói, mas o herói precisa passar por ele, né? Professor, só para tirar uma dúvida minha, não gosto de sair daqui com dúvidas. Nem deve. Né? Nem devo. A palavra onipotente, dono de todo o poder, por aí, nesse sentido? Sim, tem todo o poder. Dono de todo o poder. E a gente vê aí em várias pregações que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, certo? E por que ele, sendo dono de todo o poder, ele perdeu essa batalha para Jacó? Já bem, a sua pergunta é interessante, né? Há dois pontos aqui que a gente não pode perder de vista. Isso que eu quero aprender. Primeiro, a ideia de que Deus é composto de 4 atributos: onipotente, onisciente, onipresente e totalmente bom. Essa é uma ideia da teologia sistemática. Sim. Nós temos vários versículos que a gente pode usar para dizer que Deus é onisciente, por exemplo. Mas falar assim, Deus é onisciente, sistematizar essa ideia é sistematizada fora da Bíblia. Né? Não tem nenhum versículo que está dizendo isso. Né? É evidente que a gente tem vários versículos para dizer que Deus tem todo o poder, enfim. Tem vários versículos que a gente pode usar com coerência para dizer que Deus tem esse atributo. Mas essa sistematização, ela é extra-bíblica. E ela nem é da teologia sistemática, inclusive cristã. Porque, por exemplo, se nós formos para o judaísmo, os atributos de Deus são 10. O pessoal me atrás me ajuda, Sefirot, que fala, Sefirot, né? A beleza, a coroa, a criação, a justiça, a sabedoria, enfim. Os atributos de Deus são esses. E são por esses atributos que formam uma espécie de árvore. É interessante, você desenha, é possível desenhar isso, né, e colocar, e você cria tipo uma árvore da criação. Então perceba que o judeu entende de outra forma que não dos atributos onisciência, onipresença, enfim. Professor, eu queria que o senhor mandasse um abraço para a galera que está assistindo para o senhor aqui, de casa. O Juninho, o Daniel Viana, o João Luiz, João Luiz Almeida, o Edson Castanheira, Gisel Padilha, lá de Santos, nosso amigo, professor, pastor presidente lá, o Hugo Costa, o pastor Vinícius de Almeida, o Ademar, o Bruno Silva lá de Campo Grande, o William de Jesus, Paulo Jorge, nosso aluno aqui também, né, nas pós, Reginaldo Lima e outros aqui nos assistindo aqui. Um abraço, gente. Espero que vocês estejam gostando aí da aula aí e fica o convite. Estamos aqui de braços abertos esperando vocês. Um grande abraço para vocês todos. Professor, dando aí metendo ali o dedo aí na pergunta do colega ali, a gente pode entender essa pergunta do senhor também de uma outra forma. Eu acho que eu queria colaborar. Uma coisa é você dizer que lutou contra Deus, né? E outra coisa é realmente Deus estar ali lutando com ele, né? Então a gente precisa olhar também dessa maneira, dizer assim, era realmente Deus que estava lutando contra ele, ou era ali um ser angelical que representava Deus naquele momento? Mas aí o que eles né? na realidade? Você falou isso antes. Fala. Perfeito.
Perfeito. Esse texto. O que o doutor Jorge perfeito. O que o doutor Jorge falou aqui foi perfeito. Assim, tentando ser didático, eu estou sendo um pouco anacrônico no exemplo que eu vou dar, mas é para ser didático. Por exemplo, quando a gente, às vezes nós falamos um subalterno, um empregado, um agente, um enviado de uma autoridade superior, nós usamos uma autoridade agregada. Por exemplo, se alguém, por exemplo, falar o governador Witzel fez uma operação na favela da Maré essa semana. O Witzel nem botou o pé lá. Quem fez a operação foi a Core, foi o Bob, foi a polícia. Mas como o governador deu ordem, o policial está lá a mando do governador, né? Aí, por exemplo, fala, Bolsonaro deu uma pensão para quem tem microcefalia. Não é o Bolsonaro que vai dar, é um assistente social que vai na casa da pessoa, da criança que tem... É o representante. Exato, mas aí você fala que foi o Bolsonaro que deu. Por quê? Ele, como presidente, sancionou, o Lula deu Bolsa Família. O Lula não deu Bolsa Família. O Lula estabeleceu Bolsa Família, criou um projeto, foi Fernando Henrique, mas enfim, o Lula expandiu projetos, deu mais folha, atingiu mais pessoas, proporcionou um benefício maior, mas não foi ele que foi lá no interior lá do Piauí, dar um assistente social que foi lá e deu. E a gente fala, o Lula... na verdade... Por exemplo, Getúlio Vargas foi o presidente que mais prendeu na ditadura de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas não prendeu ninguém, quem prendeu foi um policial. Professor, na interpretação lá, a pessoa dizer que isso é uma figura de linguagem, uma hipérbole, né? Quer dizer, o parte pelo todo ou o todo pela parte, né? Que na verdade, quem mata lá na comunidade é o policial ou o bandido, né? Vamos dizer que o policial erra lá e mata uma criança ou um inocente. Aí o cara vai dizer assim, o Witzel está matando todo... Witzel é o governador assassino, porque o policial que cometeu o equívoco e atingiu uma criança estava atuando a mando de quem? E na verdade, todo o contexto da história nos dá a entender que se trata ali de um ser angelical que alguns que tratam a teologia pode versar sobre a teofania, né? Que seria o chamado anjo do Senhor, que representaria Jesus, né? Ou simplesmente um ser angelical, né? De uma graduação inferior, que, por exemplo, não queria se revelar à luz do dia, né? Agora a gente já vê a aparição de outros anjos na Bíblia que vieram à noite, vieram durante o dia sem nenhum problema. Então acho que a gente compreendeu ali que é uma figura de linguagem que o cara disse, ele sai dizendo, eu lutei contra Deus e prevaleci. Porque como a criatura está lá no Val de Jaboque, porque Deus mandou a criatura estar, quando Jacó desafia a criatura, ele está desafiando o próprio Deus. E por que então ele venceu a Deus? Porque ele venceu um agente enviado por Deus. Agora... Por que Deus não trata isso como uma afronta? Sim, porque poderia ser uma blasfêmia, uma afronta. Como é que você está desafiando a minha autoridade? Por que ele termina abençoado? Porque Jacó é íntegro e corajoso para salvar sua família. Aquilo para Deus chega como algo honrado. Como uma mudança de vida. Exatamente. E Jacó se torna um herói, o patriarca do povo. Daí que não fere o problema Sendo muito sincero, há outros versículos que podem vir a ferir a ideia de que Deus é onipotente. Mas não esse versículo. E aí, respondendo ao colega ali atrás, exegeticamente não temos como saber o que é aquilo. Nós sabemos, primeiro, a gente sabe que não é o próprio Deus. Diz a minha Bíblia, pelo menos a minha Bíblia aqui, que fala que é um varão, né? Sobre um varão. O versículo, na verdade, a tradução nem é um varão, né? A tradução do termo em hebraico é algo mais ou menos assim. Jacó encontrou alguma outra coisa. O autor não quer contar para você o que é. Tá? O autor não quer contar para você, mas o autor do relato está deixando bem claro para você. Ele tem, seja lá contra o que Jacó lutou, tem autoridade agregada de Deus. Mas não é o próprio Deus. Não tem como você agarrar em Deus e Deus não conseguir soltar de você. Mas a Sônia levantou uma regra aqui importante, que é a questão da mudança do nome.
Por que ele recebe o novo nome? Porque ele lutou e venceu. Isso. O novo nome é o prêmio por ele ter conseguido Acho que é uma vencer. coisa com ele mesmo, é o que meu filho fala. Gente, Sim, mas aí a gente já está numa interpretação. Ei, professor, só para a gente parar e pensar o seguinte: ele teve a experiência sobrenatural, ele estava lá no Val de Jaboque, ele retorna como Moisés retornou do monte, outro retornou do deserto, e ele relata a experiência dele, gente. Essa história, ela não é contada por uma terceira pessoa que está assistindo numa tela de cinema. Quem conta essa história e depois é transmitida e quem escreve, né, faz o registro, mas quem contou essa história foi quem vivenciou o fato. Quem contou essa história? Foi o próprio Jacó, que presencia e vive essa história e depois relata. Chega lá vitorioso, mancando, sei lá, e Deus mudou meu nome, agora eu me chamo fulano de tal, e é uma coisa fantástica, mas a gente tem que perceber agora de fora aqui que essa história é contada por ele. O Moisés foi lá no monte, ó, eu fui lá, Deus falou assim comigo, e vai ser assim. Agora, o sobrenatural que ele desce com autoridade, que é o relato da Bíblia, que a pessoa olhava para... Você está dizendo outra coisa, que é o sobrenatural. O herói... Não, eu estou dizendo que a experiência é sobrenatural, quer dizer, é uma experiência extra-humana, é uma experiência espiritual, entendeu? Então, para a gente poder perceber isso, para a gente, tipo assim, não estar olhando como assim, não houvesse nenhum relato, não sei se eu estou entendendo. O relato é de quem viveu ali. viveu o fato, né? Do próprio Jesus. Quem estava lá para poder registrar ou presenciar a tentação de Jesus? Não é o próprio Jesus que relata a história? Não tinha ninguém lá, né? Jesus Então, encontrou Satanás. a gente tem que ter essa perspicácia na hora de interpretar, porque senão diz assim, não, porque, mas quem contou essa história? Quem presenciou? Quem presenciou foi quem viveu a história. E quem relatou? Ele mesmo, porque não tinha espectadores, não tinha... Professor Jorge, eu aprendi, quando assim, na igreja, fui perto da igreja, que até, professor, Thiago, que Jacó lutou com o anjo do Senhor. Com o anjo que era o anjo do Senhor. Entendeu? Eu aprendi isso. E aí, o relato da Bíblia, que vai nos deixar aqui alguns versículos depois, vai dizer que Jacó viu face a face a Deus. Entendeu? Exato. Mas veja. E ali é Manaim. Também Veja. tem isso. Mas veja. Manaim é o acampamento dos anjos ali. Mas veja. Bem lembrado, Sônia. Bem lembrado. Mas a questão nem é essa. A questão é a primeira. Que anjo, pessoal? Se você vê Deus face a face, você não é fulminado? Sim, né? Porque Então, se nós formos levar para a teologia sistemática, mas pode se materializar. se a gente jogar para a teologia sistemática, como você estava colocando, nós temos um problema não exegético, mas dentro da teologia sistemática. Como é que Jacó viu face a face se não se poderia ver face a face? Deus da teologia sistemática, se bem que essa questão da teologia sistemática é complexa, porque nós temos relatos de outros personagens que viram Deus face a face. Mas a questão nem é essa, a questão é, além da teologia sistemática, da questão de Deus face a face, se é o próprio Deus, ou o anjo do Senhor tem medo do dia? Ele pode ser derrotado por uma ameaça do dia ou do sol? Porque é assim que ele é, porque o oponente de Jacó, vamos chamá-lo assim, ele é derrotado porque Jacó segura o braço dele e não consegue ir embora. Não falou o nome. Outra coisa, estamos falando de um oponente formidável, de um oponente muito poderoso. Mas, algumas classificações do anjo, se eu não me engano o termo anjo do Senhor, por exemplo, se a gente vai colocar numa alta angeliologia, pode não necessariamente ser o anjo do Senhor, mas a gente vai colocar numa alta angeliologia, né? Temos anjos que são capazes de derrotar o exército assírio todo sozinho. Um anjo sozinho derrota o exército assírio. Não vai derrotar um pastorzinho de ovelha?
Ou seja lá o que Jacó enfrentou, é um oponente poderoso, é um oponente aterrorizante, é um oponente digno de valor, mas não é um oponente tão poderoso assim, a ponto de Jacó conseguir suportar as pancadas que Jacó apanhou, né? E Jacó mancando, Jacó consegue lá dar um jiu-jitsu, né? Não existe jiu-jitsu naquela época, mas ele consegue lá segurar ele. Professor, mas como o texto não nos diz o nome, a gente tem que ir pelas beiradinhas para tirar. Professor, eu também posso pensar assim, ó, eu vou meter a colher, eu vou pensar assim, ele, humano, agarra Jacó. Jacó é uma pessoa da promessa da linhagem que Deus escolheu. Ele tem que ir. Se ele faz qualquer movimento ou qualquer situação, ele mata Jacó. Mas Jacó acha que vai segurar o cara se nele não abençoar. O que o cara resolve fazer assim? Eu tenho que ir embora, vou te abençoar, entendeu? Mas naquela batalha ali ele sai ferido porque alguma situação ali vai machucar Jacó. E aí? A gente pode pensar dessa maneira também. Ele tem uma força descomunal, tem que ir, qualquer movimento, qualquer situação vai machucar Jacó. Mas eu quero que você pense comigo da seguinte maneira: quem conta essa história é Jacó. Parece pra gente que essa história está sendo contada pelo anjo, ou pelo esse ser que tem esse embate, ou por Deus, mas quem conta essa história é Jacó, que chega lá mancando, mas eu venci, hein? Eu lutei com Deus e venci, entendeu? Ou anos mais tarde, vamos dizer assim, a história, né? A pessoa vai dizer assim: olha, nosso pai Jacó, no Val de Jaboque, lutou com o anjo, prevaleceu, Deus mudou o nome dele, mas viu como é que funciona o negócio? Entendi. Aí a gente está dizendo aqui, é o anjo do Senhor, aí era um ser que a gente não sabe como é que era. O que a gente pode falar com certeza não é o próprio Deus, né? É alguém. Isso é ponto pacífico, que não é o próprio Deus. Agregada. Igual, por exemplo, o assistente social que dá o Bolsa Família do Lula, ou dá a pensão de microcefalia do Bolsonaro. O Bolsonaro deu. Não, o Bolsonaro assinou e mandou dar, mas aí é a pessoa que. Um assistente social, sei lá, algum agente do governo vai lá e vai dar o benefício, né? Porque, não é ele que dá. Porque, professor, também a gente vê isso aí, quando dá aquele Balaão, né? Que ele vai com a mula, Sim. e aparece lá um ser lá. O anjo. Acho que é um anjo. Na frente da mula, né? Pode ficar. E aí? Quem era aquilo lá? Diz que a mula é que viu, né? É interessante, e aqui a nível de exegese, isso aqui é importante para a gente, é que em alguns casos o autor do texto ele não está dando detalhes porque realmente não tem. Mas em alguns casos parece que o autor não quer te dar detalhes. O caso da batalha de Jaboque, da batalha do Val de Jaboque, me parece um caso que quem escreveu ele não quer te contar tudo. Ele tá deliberadamente omitindo, né? Como é o caso, por exemplo, de Êxodo 4, onde Deus tenta matar Moisés e Zípora salva Moisés. Ali, claramente, quem escreveu tem um monte de detalhes ali que não estão sendo dados. Né? E aí a gente tem essa dificuldade de tentar reconstituir o cenário, né? O cenário ali. Alguns textos fica muito fácil, por exemplo, quando Jesus enfrenta Satanás, né? Ali no deserto. Ali os autores. Não era pináculo do templo. Sim, mas ali os autores estão dando uma riqueza de detalhes para a gente. Então a gente consegue rastrear a tradição por trás do texto um pouquinho melhor, porque há uma riqueza um pouquinho maior de detalhes, né? Em outros casos a gente não vai conseguir. Me parece, e eu posso aqui estar errado, que a parousia, a segunda vinda de Jesus para Paulo, pelo menos nesse conjunto de cartas aqui, é um tipo um pouco diferente, mais simples do que nessas cartas aqui. Mas não me parece também possível a gente poder reconstituir detalhadamente como é que ia ser isso, né? Parece que a versão mais apocalíptica, no sentido do João e do Lucas, parece que é a versão que a gente consegue reconstruir com maior riqueza de detalhes. Essa questão que o colega falou sobre os atributos de Deus, a Bíblia relata basicamente
esses três mais exclusivos, não sei se assim pode colocar como os importantes, como ele está falando sobre a questão do onipotente, né? Só está falando sobre esses três exclusivos, não está falando de outros, como o senhor estava falando aí. A Bíblia não está falando diretamente nem desses três, que na verdade não são três, são quatro, né? É total benignidade, né? Onipotência, onisciência e onipresença. A Bíblia não está... A gente tem um certo problema, tá? Existe uma diferença entre um determinado versículo bíblico me dá base para eu fazer uma afirmação na teologia sistemática e um versículo bíblico dizer explicitamente algo. Por exemplo, quando a gente pega aqui o verso aqui do Apocalipse, que eu falei agora há pouco, né? Quem quiser, tome de graça, né? Aí a gente pega esse versículo e usa isso para defender a teologia arminiana. João não está falando de teologia arminiana, João não está falando de livre-arbítrio, mas esse versículo me dá uma certa base para defender o arminianismo. Entende a diferença? Nós temos vários versículos que me dão base para dizer que Deus sabe tudo, que Ele é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus é onipotente. Mas essa ideia desses três atributos, essa ideia sistematizada, ela não está na Bíblia. Ela é construída a partir da Bíblia. Ela não está mencionada na Bíblia. Está entendendo a diferença? Eu não estou dizendo que está errado você dizer isso. Né? Existem versículos bíblicos que você pode usar para construir essa afirmação. Mas essa ideia construída como está, dessa forma, ela não está na Bíblia. Ela é construída... O que está na Bíblia, até que eu estou falando isso, o senhor está até frisando aí, no Salmo 139, 7 e 8 para ver, diz assim, ó, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Entendeu? Aí a gente pode pegar esse versículo e falar, olha, Deus é onipresente. A gente pode pegar esse versículo e falar isso. Mas você dizer que esse versículo está falando de um de três atributos chamado onipresença, aí não. Isso não está no texto. Você está usando o texto para construir essa ideia. E não a ideia já se encontra construída dentro do texto. Entendeu? Para fechar, a eclesiologia... desculpa, Enoque, fala. A minha questão é que você citou Moisés. Deus leva ele até a divisa do estado, né? Ele está indo para o Egito e ele para numa estalagem. Aí ele morre ali, Deus mata ele. Não, Deus tenta matá-lo e não consegue porque Zípora salva a vida dele. Deus ia matar Moisés, aí Zípora aparece com o prepúcio do filho cortado, joga no chão, né, e briga com Moisés. Você é um marido sanguinário. O que é isso? A gente não tem ferramenta para fazer, por exemplo, igual nós fizemos juntos aqui, uma reconstituição do relato de Jacó, do Vale de Jacó, que a gente tem muito mais informações. A gente tem muito pouca informação, mas fica claro aqui, tá, que estamos falando de alguma tradição onde mulheres praticavam circuncisão dos seus filhos. Isso é antes mesmo de Deus pedir isso a Moisés? Não sabemos, Enoque. Não sabemos de quando essa tradição, da onde essa tradição, que quem fazia, quem deixava de fazer. Não temos dados suficientes para saber quem fazia, qual era o grupo social que fazia, quando é que deixou de ser feito. Mas isso também não começou naquele momento. Não sabemos. Percebe a dificuldade? Você está fazendo uma série de perguntas que são... Eu como professor de Antigo Testamento, eu tenho as mesmas perguntas que você fez. Só não temos como ter as respostas com esse texto. O texto é muito... O texto provoca, mas o texto não nos dá dados para a gente ir fundo nessa tradição. Não, tá bom. Mas enfim, no final, Deus leva Moisés ao monte, ali, tu não vai entrar na terra prometida, eu vou te matar aqui. Acabou. Não é isso? Que é outra questão interessante. Qual é a tradição por trás disso? Gente, todo texto tem uma tradição por trás. Todo texto tem uma tradição por trás.
você não vai entrar na terra prometida. Moisés, fez um bom trabalho, obrigado, parabéns. Tá? Eu vou Mas pular já essa, fica. eu vou terminar a aula com a escatologia. A escatologia não, com a eclesiologia. A eclesiologia de Paulo, nessas cartas, ela é muito mais simples, comunitária e direta. Paulo menciona bispos, se eu não me engano, na carta aos Tessalonicenses e na carta aos Filipenses. Ele menciona bispos e diáconos. Mas não há uma hierarquia estruturada, com direitos, deveres. Essa hierarquia ela não se encontra estruturada ali. Isso parece apontar para a igreja, uma igreja muito mais comunitária e horizontal, onde os irmãos, evidentemente, por exemplo, Paulo é uma autoridade, apóstolos são autoridades, bispos são autoridades, mas me parece uma igreja um pouco mais horizontal, né? Quando nós chegamos nessas cartas aqui, principalmente 1 e 2 Timóteo, nós encontramos uma eclesiologia altamente hierarquizada. Nós temos o bispo, nós temos o presbítero, nós temos o diácono, os pré-requisitos para ser bispo. Você tem uma lista muito clara, né? Os direitos, os deveres, os privilégios de cada cargo, né? Ali nós temos uma estrutura eclesiástica ali muito mais clara e eu diria robusta. Então nós temos aqui, nessas cartas, eu diria que uma igreja mais vertical, né? Mais aquartelada, como o colega falou ali antes do intervalo, né? Eu gosto dessa comparação porque Freud vai dizer que a igreja e o exército são estruturas psíquicas idênticas. Freud, em Psicologia das Massas, Análise do Eu. A igreja e o quartel, eles são a estrutura psicológica dessas instituições são idênticas, né? No exército é o amor ao comandante, e o comandante aqui, não necessariamente um comandante, um homem vivo, de carne e osso, né? E na igreja o amor à divindade, né? Aqui, entendido aqui que não necessariamente no exército o amor ao comandante, que Freud, no sentido que Freud usa o termo comandante. Eu sei que esse termo a nível de hierarquia militar ele não está correto, mas o que Freud chama de amor ao comandante pode ser um comandante vivo ou pode ser uma figura. Por exemplo, quem é o comandante, que é alvo do amor, a figura totêmica do exército? Duque de Caxias. Na marinha, Almirante Tamandaré. Na aeronáutica, o doutor Júlio me ajuda, se eu não me engano, é o Santos Dumont e o Tenente Kirk, né, que foi... Não, Eduardo Gomes. Marechal Eduardo. Eduardo Você Gomes. o presidente da época de 40? Eduardo Gomes. O Santos Dumont, o Tenente Kirk. Enfim, não importa. Não importa. A figura, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu imaginava que era o Tenente Kirk que montou um avião sozinho, que morreu em combate. Eu imaginava que a aeronáutica ia ter esse cara. Mas enfim, não importa quem seja. Eles elegem um, né? E aí começa a veneração. Com certeza o Eduardo Gomes tem algum significado muito forte para a aeronáutica ter ele como essa figura. Mas vocês estão entendendo o que eu quero? Na Polícia Civil, apesar que a Polícia Civil ela não tem estrutura militar, mas na Polícia Civil o totem é Silvio Terra, que foi um dos maiores detetives da história do Brasil, né? Detetive de nível de filme, de CSI, de camarada realmente fazia lá um monte de investigação e descobriu o crime, prendia o assassino, enfim, Professor, quero que o senhor se despeça aqui da galera que está em casa, que tem um pessoal assistindo o senhor aqui, a Yolanda Teles, o Fábio Rodrigues, Cláudio Braga, Elias Sasso, e Neide Barros, pastor Rodrigo Manzano, lá de São Paulo, parceiro nosso lá, Jorge Luiz Carvalho, tem uma galera aqui assistindo a gente aqui. Um abraço, gente. Um abraço para vocês. Satisfação. Jossana Barbosa, Paulo Vitor, Marcos, o Álvaro César, uma galera aí. Brotou muita gente hoje aqui, viu? Um abraço, gente. Eu acho